Todos aconteceram em uma semana. Eram assim, membros novos que tinham acabado de entrar, sem acabado em Induction, passaram por esse treinamento. Na semana seguinte eles já estavam vendendo e fazendo raises. Então, é assim que funciona. Não tem que ficar enrolando. Por quê? Porque é prática que vai levar eles a melhores funções. Então, o que eu recomendo para vocês? Sério, 3 módulos são suficientes. De conhecimento organizacional. Então, aprender a falar sobre a exec, alinhar, a conhecer o portfólio de programas que vocês estão vendendo. Saber, esse é o programa tal, esse programa tal, essa é a exec, vocês falam da exec assim e tal. E é basicamente falar sobre a exec e falar sobre os programas da exec. A gente, preparando a agenda do Group Meeting, a gente pensou em formas de já agregar mais para isso também. A próxima sessão de vocês, Align Our Message, ela trabalha esse segundo ponto, de saber falar sobre a exec, sobre os benefícios da marca da exec, sobre a marca da exec, os benefícios e como se aplica nos programas. Então, já podem aproveitar a próxima sessão para, replicar no site de vocês. Conhecimento técnico é uma coisa mais exata, né? Então, saber como funciona o processo de ICS, ter algumas noções básicas de políticas de qualidade e como funciona o intercâmbio na rede da exec, um pouco sobre como funcionam os contratos e um pouco como funciona o pagamento. Sério, o nível de absorção, se vocês passassem tudo que tem para falar sobre esses pontos para os membros novos, ia ser desse tamanho. Então, identificar só aquilo que é essencial para as primeiras visitas, porque mais do que isso eles não vão absorver. E também, demora. E por fim, questão de vendas. Técnicas de vendas. É basicamente o treinamento de hoje. Olha só que legal, para vocês vão entrar membros novos em março, abril, eles passaram pelo Induction, uma semana, 2 de Induction, acabou, ou até durante o Induction, já uma semana de treinamento, na outra semana eles já vão estar vendendo e abrindo treinos. E o que vocês precisam para isso? Bom, vocês podem replicar algo parecido com a próxima sessão do primeiro dia. O segundo ponto também é tranquilo, muito fácil de preparar. E o terceiro é passar essa sessão, basicamente. Ou replicar ela. Esse conteúdo vai ser passado para vocês. Sim, esse era um dos propósitos da sessão. Bom, Carol. Tá. Agora, saindo da parte que a gente estava falando de como treinar membros, e de fato treinar. Vamos falar de técnicas de vendas. Tem esse consultor de vendas, ex-namorado da mãe, ele pautou, assim, muito do que ele falava estava relacionado com alguns conceitos-chave. Aí ele apresentou para a gente a fórmula de vendas, mas ele mesmo tirava sarro que a fórmula de vendas. Mas assim, são só alguns conceitos que são importantes para a gente saber como se comportar, como fazer uma venda. Então olha só, o que ele disse pra gente? Uma venda, você vai conseguir uma boa venda trabalhando dor, não a sua dor, mas a dor do seu potencial cliente, com uma visão de solução para aquilo, oferecendo uma boa solução, que é o seu produto, e tendo controle durante o processo. Tendo controle sobre o processo de vendas, fazendo follow-up, etc. Então, vamos trabalhar um pouco melhor esses conceitos. Explicar melhor essa história de dor, porque é estranho, né? Cara, dor, slide de vendas. Qual que é a ideia? Todos esses conceitos estão relacionados a uma venda assim, mais consultiva, uma venda mais inteligente, em que você procura conhecer as necessidades e inserir o seu produto, a sua proposta dentro daquilo. Não é um esquema de vendas vendedor de calcinha, que enfim, vende, não é vendedor de feira. Assim, você tem que conhecer o processo e tal. E para isso acontecer, precisa realmente, não é uma venda simples assim que estou com vontade de comprar bala. Não.
ninguém abre um PN assim, rápido. Né? É uma decisão um pouquinho mais elaborada. Então, ela precisa ser pautada numa real necessidade. E esse que é o conceito de dor. Você tem que oferecer algo para algo que está doendo no team taker, na organização. Então, o que são exemplos? Alguém sugere algum exemplo de dor por qual pode ser oferecido o programa de TKM Zero? É uma necessidade. É uma necessidade, mas é mais do que uma necessidade, mas captação de recursos é uma solução para quê? Falta de recursos. Então, olha assim. Falta de estrutura. O que mais? Às vezes a empresa tem um projeto de expandir para uma outra cidade ou aumentar o número de contas e é um projeto às vezes engavetado, que você às vezes consegue descobrir isso na venda. Você tem que descobrir por que ela não consegue. Então, por que eu não digo necessidade? É o seguinte, tem um nível de... Como é que funciona? Vamos aqui. A empresa tem uma necessidade. Então, todo mundo sabe que microempresas têm uma grande necessidade, tem um grande problema, que é conhecimento gerencial. Conhecimento de gestão financeira, conhecimento de ambiente legal tributário, assim, qualquer coisa, qualquer artigo de micro e pequenas empresas que você for ler, fala sobre isso. Só que por que essas microempresas não vão atrás de saber mais sobre isso? Porque muitas delas têm essa necessidade, mas não são contra. Então você não vai conseguir vender algo para uma pessoa que precisa do seu produto, mas não sabe disso. Então, mais do que uma necessidade, a gente trabalha com o conceito de dor. É o seguinte, durante a venda, você tem que pegar aquilo que pode ser uma necessidade e transformar aquilo em uma dor. É você explorar aquele problema para que a pessoa sinta aquilo, assim, nossa, realmente é uma necessidade minha. Deixa eu dar um exemplo. Uma das vendas que eu fiz, que exemplificou, que ilustrou assim, tudo que a gente vai ver aqui, de uma forma mais assim, quadradinha, bonitinha, foi uma venda para a Associação de Organizações do Terceiro Setor de Manizales. Então, é uma associação que trabalha com suporte do terceiro setor, e eles tinham carências seríssimas de profissionais, carências de recursos financeiros, entre outras. Só que a gente chegou lá e começou a perguntar, e aí? Não é, né? Mas, começou a perguntar tal, e estava um pouco difícil chegar nessas necessidades. Aí, a gente começou a trabalhar aqueles pontos, começou a perguntar mais sobre ele. Como é que funciona? Qual é a qualidade de recursos de vocês? Como é que vocês sustentam? É difícil, Então, começamos a fazer perguntas que a mulher, ela começou a falar sobre aquilo, ela começou a ficar tão emocionada, a gente não tem, isso é muito difícil, e as ONGs, elas não entendem nosso trabalho. A mulher quase começou a chorar na reunião de vendas. Então, ela praticamente é uma situação perfeita para você chegar. Nossa, que difícil a sua vida. Olha para onde está indo, Zé. Então é isso, assim, você pegar, ela tem lá uma feridinha, você vai tocando a feridinha para ver bastante, e aí tu vende o teu band-aid. Então esse é o conceito de você transformar uma necessidade em uma dor, para você daí trabalhar com a visão de solução. Por meio de perguntas também. Então, vocês não estão conseguindo fazer, vocês não estão conseguindo desenvolver os projetos de vocês? Tá. Vocês não estão, porque falta conhecimento na equipe de vocês
falta pessoas para trabalhar? Ah, tá. Então, virou uma dor. E aí, chega através de perguntas, vocês já pensaram em expandir a equipe de vocês? E aí sim, aí eu apresentei o programa de Intercâmbio. Então, que é apresentar uma visão, criar uma visão de solução, ou seja, o que eu preciso, deixar bem claro, para você apresentar a solução que vocês estão oferecendo. E a gente só conseguiu esse processo de vendas porque a gente tinha conhecimento de técnicas de vendas, conhecimento do ambiente, assim, sabia o que deviam ser as necessidades e dores daquela organização, e fizemos perguntas, ou seja, controlamos a conversa para chegar nesse resultado. Então esse é o quarto ponto, o quarto conceito. Bom, o próximo ponto já começa a ser mais prático, que é flow de vendas. Mas antes de passar por esse ponto, alguém tem alguma dúvida até agora? Está fazendo sentido? Bem. Então, beleza. Conceitos, como é que é a prática? Agora a gente vai procurar abordar quais são as atividades de vendas. A gente vai abordar 6 principais. Então, targeting, ou seja, você identificar quais são as organizações para quem você vai vender. Approaching, que é de fato você fazer a abordagem das organizações. É você abordar para agendar uma reunião. Afinal, não é vendedor de enciclopédia, né? Que bate na porta e... Não, você agenda uma reunião, tal, essa é a abordagem. Processo de investigação. Então, vamos por partes. Investigação, então tá, beleza. Identifiquei, quero abordar essas organizações. Aí eu abordei elas e agendei reunião. E aí eu vou fazer uma investigação prévia para conhecer melhor essa organização. Então eu vou lá na empresa não sei o que. Procura no Google o nome dessa empresa. De repente você encontra que ela está querendo expandir para o México. De repente você encontra que ela investe pesado no desenvolvimento de crianças. De repente, enfim, uma série de informações que podem contar seu valor. Preparação, ou seja, preparação antes de uma primeira visita. A primeira visita vai ser um ponto que a gente vai explorar bem ilustrado. E follow-up. Então, qual que é? Agora vocês vão voltar com um pouquinho mais de detalhes. Por enquanto, ficou claro as atividades que estão envolvidas no processo de vendas? Ficou? Sim. Tá. Eu vou agora passar um por um. Targeting tem um programa no Global Terceiro Setor, por exemplo. Identifica as organizações que eu quero abordar. Então, pega ali nome, contato, etc. Approach. Approach, na prática, assim, para um corporate, é abordagem direta. É cold calling. Para corporate, é um pouquinho mais elaborado. Não é só abordagem direta, não é só cold calling, mas é networking também. Então, primeiro falar de corporate, depois a gente agrega o que é o diferencial do corporate. Para todos os nossos programas de não corporate, o cold calling na verdade funciona. Você investir muito mais em outras opções, você fazer, fazer publicidade, você fazer mega eventos, etc. São investimentos que são grandes por diferencial de retorno que traz. Então o cold calling funciona. E a gente vamos ver, mas tem que ser de uma forma bem feita. Vamos ver como é que é isso. Mas vamos comentar de corporate primeiro. O Edil conversou com vocês sobre o que deve ser feito para a geração de contatos em programas corporate? Conversou? Não. Então, além do simples processo de você cold calling para corporate, não tem bom resultado, não tem bom aproveitamento. Então, tem um trabalho de network, de geração de contatos. Você gerar warm content. Bom, e aí são algumas formas diferentes que não são o foco dessa sessão, mas eu vou comentar para que vocês tenham a big picture. Se reunir e propor parcerias com organizações de indústria. Por exemplo, a Associação Catarinense de Tecnologia, que abarca todas as empresas de TI.
associação de organizações do terceiro setor, ou se não, câmaras de comércio também, podem ajudar no programa de negócios internacionais. Então, a Câmara Brasil-China. Outras táticas de geração de work contacts. Campanhas de geração de contatos internos. Então, uma campanha para que os membros do CL deem seus contatos, façam seus contatos. Board of Advisors, ou Supervisory Group, assim, o corpo de conselheiros de vocês são pessoas que são influentes, e é interessante que você tenha, inclusive, pessoas de diferentes mercados para os quais vocês vêm, para pedir contatos, indicações para eles também. Mais do que isso, mas além dessas pessoas, tem o papel do champion. O que é um champion? É assim, é uma pessoa que você sabe que tem condições de dar indicações, então é um professor da universidade que cheia de contatos, é um cara que é um excelente profissional, sei lá, um consultor que também pode te ajudar com isso. Você apresenta a ESEC, apresenta a proposta, ele compra a ideia e te ajuda a identificar quem são esses warm contacts. Então essas são formas de geração de warm contacts em corpo. Ficou claro? Tá. Vamos para a abordagem. Então, imagina que vocês estão vendendo um programa de non-corp, estão vendendo o Estado Global Terceiro Setor. Essa parte da abordagem, para ela ser produtiva em non-corp, ela tem que ser direta. Tem muita gente que, sem muita instrução, orientação, é muito provável que os membros de vocês vão ligar e meu nome é fulano, eu sou da IESEC, uma organização que tem 62 anos de história, que está presente em 107 países, e ela busca se envolver líderes. Então, a abordagem direta, para funcionar, tem que ser direta. Então, bom dia, meu nome é Rogério, eu trabalho na IESEC, uma organização internacional sem fins lucrativos, que promove programas de intercâmbio. Um desses programas é o programa Cidadão Global do Terceiro Setor, que tem como objetivo trazer intercambistas para trabalhar em organizações do terceiro setor de São Paulo, para desenvolver questões como captação de recursos, gerenciamento de projetos, e eu gostaria muito de apresentar esse projeto para vocês. Você tem um horário disponível na quarta-feira de manhã? Esse é o Play, né? Eu vendi muito esse programa na Argentina, especialmente. Era Play. Eu tinha um textinho que tinha lá só daí nome da organização, mas era sempre a mesma coisa. E sempre tinha que explicar meu nome. Eu falava isso, né? A primeira pergunta era, como é que é seu nome mesmo? Rogério, espanhol, o pessoal não pega muito bem. Mas o ponto é o seguinte, você começa dizendo, olha, bom dia, meu nome é Rogério, eu sou da IESEC, tá, já está me ligando. Uma organização internacional sem fins lucrativos que promove um programa de intercâmbio, para tudo! PA vai escrever uma carta que você está falando da IESEC como uma organização que promove intercâmbios, e o desenvolvimento de liderança, e o impacto na sociedade, e o Brand XP. Você vai apresentar isso durante a reunião. Depois, para você conseguir chegar na Brand XP e no impacto na sociedade, é bom você fisgar a atenção das pessoas antes. Então, o PSA disse, não é pecado não falar de impacto na sociedade, não falar de Brand XP, não falar do site inteiro da IESEC em uma ligação de cold call. Isso já falou depois. Aí, então essa parte, essa é uma orientação. Aí, eu falei, inclusive um desses programas é o programa tal, você tem que ter uma proposta. Tem que ser, você está oferecendo um produto, um programa, e você já vai falar por que o custo interessa. Então, para essa intercâmbio, você está trabalhando no terceiro setor para desenvolver captação de recursos. Opa, recursos, dinheiro, eu quero. Quem não quer? Também quer dizer que você vai apresentar todas as jobs possíveis e todo o seu portfólio na ligação? Não. Você pega aquele que vai fisgar a atenção e vai te levar até a primeira reunião, e aí dali você parte explorando os pontos. E aí no final, você vai falar
e aí, você está interessado? O que você acha? Não sei, desculpa perguntar, mas a gente pode marcar uma reunião? Não, a probabilidade de você receber um não é muito grande, diferente quando você diz. Você tem horário disponível na quarta-feira, a pessoa meio que sem nem pensar, né, só uma sinapse rápida de sim. Tipo, então, são algumas dicas. Sério, isso é muito simples. E para corporate é um pouquinho diferente. Claro que você vai falar que você está interessado em alguém, você, estou vendo a sua indicação do professor fulano, que disse que vocês estão fazendo, que vocês estão expandindo para o México, e eu gostaria de apresentar o programa tal, então aí tem esse plus. E essa é basicamente a abordagem. Ou seja, tem o objetivo de você ligar para agendar a reunião. Ficou claro? Alguma dúvida? Agora? Bom, e aí você vai, tá, beleza. Liguei ali para... pode aquela planilha que é o Docs? Olha só. Ó, quando eu trabalhava com vendas na Buenos Aires, eu trabalhava no terceiro setor, e eu tinha lá a minha pipeline. Você pode baixar, tá, por favor? Então, eu fazia o targeting, identificava as organizações e voltava lá. Target. Então, fundação terminada. E aí botava contato e tal, beleza, target. Aí fazia abordagem. Quando eu fazia abordagem, ela subia um nível, né? Abordei. Aí conseguia a reunião, agendava com a Fundação do Comibi uma reunião. Ela lá e atualizava, ó, reunião tal dia, tal. Aí, agora sim, você pode voltar para a sensacional. Entrava no site dessa organização, procurava conhecer mais sobre ela. Às vezes eu vi um programa que eles tinham planos de expandir, e aí eu posso perguntar sobre esse programa, ver se eles não têm dificuldades de gerenciamento e tal, enfim. Informações podem ser úteis. Então, para a preparação, chegava lá, dia de reunião. Pensava no dress code, pensava como é que eu ia vestido, então, orientação terceiro setor, eu botava uma calça, jeans, colocava uma camisa e tal, pegava os meus cartões, pegava meu materialzinho de vendas, pegava um ônibus e ia. Bem tranquilo. Depois que você fazer a primeira, segunda visita, fica tranquilo. E aí, para a primeira visita. Alguns comentários sobre essa preparação. Carol, você pode abrir olha só. Eu ia fazer uma visita de vendas na Colômbia, aí eu falei com o VP Sex lá e ele falou, olha, a gente não tem material de vendas. A reunião era 5 da tarde, era tipo 2 da tarde. Beleza, vou fazer o meu. Eu fiz esse material, enfim, menos de 3 horas. Que foi suficiente para chegar lá com alguma coisa na mão, tal, alguma coisa colorida, suficiente. O que eu quero dizer com isso? Gente, material de vendas tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa, não pode impedir. É incrível o número de justificativas que eu escutamos de séries, o material de vendas atrasou, então nessas 2 semanas a gente não fez venda. O material de vendas tem que ser algo simples e não deve impedir. Se não ia me impedir, eu fiz em 3 horas, algo simples já é o suficiente. Então, não ter material de vendas não é desculpa para não fazer vendas. Quer dizer, não é justificativa, é uma desculpa. Você pode passar e voltar para... uma história engraçada sobre patins. Então, nos países da América Latina, o pessoal tem muita dificuldade em pronunciar Rogério. Só o pessoal da Europa Oriental consegue pronunciar o nome direito. Então era virar Rogério, né? Aí
Cheguei em Buenos Aires, o Célio mandou fazer cartões para mim. Beleza, mandou, já era meu Quaresma, aí eu, ansioso para receber meus cartões bonitos, cheirosos, né? Não tinha falado, mas contato com os cheirosos. E aí chegou o dia lá, né? Então já tem uma reunião hoje na empresa de TI, eu botei o cartãozinho. Olhei pro meu cartão, Rogelio Aragão Quaresma. Escrevi o nome errado. Aí ligamos pra gráfica. Aí ela, porque eu vi que o cartão estava escrito com R, mas só que daí E aí eu vi que estava errado, então a gente corrigiu. Aí corrigiram. Rogério, escreveram Rogelio, e se fosse meu nome, tudo bem, né? Mas eles corrigiram também o endereço de e-mail. Então eu tenho, sei lá, 500 cartões em casa que dizem Rogelio Aragão Quaresma, que é meu e-mail errado. First sale é o que a gente vai abordar com mais profundidade, é mais prática, assim, aquilo que tem mais de técnica de vendas. Mas antes de falar de first sale, eu vou falar de follow-up. Esses são pontos-chave. Não é só você fazer uma boa primeira visita, mas assim, metade do trabalho está em fazer follow-up também. E para fazer follow-up, volta para também pode ser uma coisa bem simples. Essa planilha aí, coloridinha, é a planilha que eu usava para o meu controle de vendas. Mais uma mensagem, por favor, não passem 2 semanas sem vender, porque o CRM não está implementado. Excel, a ferramenta super complexa Excel ou Google Docs são suficientes. Então eu cheguei lá, eu estava lá no sítio do MC, então eu tinha que prestar contas para MC. Ela era online e tal, a Laís gerou, viam ela. Aí tem só qual é o status da conta, nome da organização, contato, aí só chuta para direita. E um comentário dizendo qual é o status daquela conta. Isso foi suficiente para conseguir atingir os resultados lá. Ver um esqueminha ali de um branco, um 0 eram as target. Aí depois eu agendava a reunião, gerava bom, pipeline básico. Tá. Mas agora sim, de flow de vendas, vamos para a primeira visita. Ela é o mais prático da sessão. Carol, pode voltar para nossa slide. Bom, pessoal, tá aqui tudo bem? Dúvidas? Tá agregando? Legal. Vamos lá. Bom, uma primeira visita tem 4 etapas. Opening, ou seja, abertura, investigação, proposição de valor, né, de proposta, e encerramento. É incrível o quanto se basear nesse esqueminha que a gente vai ver agora te ajuda a controlar a venda e fazer como está resultados. É muito, muito legal aplicar isso. Então, qual que é a ideia? Você faz uma abertura, você apresenta, faz uma introdução, aí você passa para a investigação, faz perguntas para você identificar necessidades, transformar em dor e visão de solução, para aí você passar para a proposição. Ou seja, agora que você está chorando, querendo um profissional para te ajudar a penetrar no mercado chinês, que é muito difícil, eu vou te apresentar os talentos globais e negócios internacionais. E aí você faz a proposição e caminha para o encerramento. Bom, esse é um macro, agora a gente vai ver o micro. Esse esquema vale para corporate, para não corporate, mas é referência, tá? Não é para ser engessado. Open. Chega lá, da porta, bom dia, Rogério, ESF, como eu comentei na criação, essa parte de prestação pessoal. É diferente dependendo da organização que você está lidando, né? A abordagem, dress code, tudo era diferente se é o tamanho de uma ONG ou uma mega empresa de TI. E aí passar para a introdução, muito importante. Cara,
Vocês pensem no vendedor que chega e começa a falar. E não fala onde quer chegar. Só começa a falar, não explica. Você não sabe onde é que ele vai parar, o que ele vai falar, é chato. Então, você tem que fazer uma introdução. Como eu comentei no telefone com você, eu sou executive, e eu gostaria de apresentar para você o programa Ação Global do Terceiro Setor, que tem como proposta da. Mas antes, eu gostaria de fazer só algumas perguntinhas para eu procurar entender melhor o contexto da sua organização, para poder focar um pouco melhor na apresentação, em pontos que vão ser mais interessantes para vocês. Posso? Aí se encerra a abertura. Especialmente ONG adora falar sobre si. Eu já fiz reuniões em empresas que duraram 15 minutos, e eu já fiz reuniões em ONG que duraram 3 horas. Chegava na ONG, nossa, ONG com criança, então nem se fala. Eu cheguei na ONG lá, deu race, não valeu a pena, né? Que crueldade. Cheguei na ONG, aí era a ONG que ajudava em serviço social augustiniano. Trabalhava com crianças em situação de carência. E aí a mulher, deixa eu te apresentar, eu visitei a Zé. Não, mas vem cá, eu vou te apresentar a ONG. Aí ela me levava para conhecer a casa. Aí ela, esse daqui, aí eu apresentava as crianças. Esse daqui, o Ravezinho, ele chegou aqui desse tamanho. E agora olha, Ravezinho. A Ravezinho lá, o menino gordinho, o cara cheio de confiança, abraçando agora. Pega o nome dela. Oi, Ravezinho. Então, mas é legal. Tá curtindo, né? Um papo ali e tal. Essa eles adoram falar. Então, seja educado, posso fazer umas perguntas, explica por quê, e aí faz as perguntas. Essas perguntas elas são bem pensadas. Não são ao caso, você tem que conhecer o contexto. Então, se está falando de cidadão global terceiro setor, você vai pensar, quais são as necessidades, como é que eu vou chegar até elas? Que chain questioning, ou seja, questionamento em cadeia, eu posso fazer para transformar necessidades em dor e visão de solução. São diferentes para cada programa, para cada mercado. Então, você está falando de negócios internacionais, vão ser outras perguntas. Mas, bom, como a gente tem equipes de vendas focadas em um programa, olha só que legal. São poucas perguntas que vão ajudar os membros de vocês a chegarem a fazerem a concluir e otimizar o processo de vendas. Então, Explore Needs e Chain Question. Onde é que essa etapa se insere? Aqui. Visão e solução. Sim, é mais gente que eu preciso. É alguém para trabalhar com captação de recursos. E aí você começa a parte de proposição. Maravilha, isso aqui é justamente isso que eu tenho para oferecer para você. Aí tá. Então, agora deixa eu apresentar com mais detalhes esse programa. Aí, você chega a apresentar esse programa, você tem que responder algumas perguntas. É o seguinte, essa pessoa ela não vai aquietar até você ter respondido algumas perguntas-chave. Por que você está me oferecendo? Por que isso me interessa? Por que isso ajuda a minha dor? Como é que funciona? Quanto é que custa e quais são os riscos? Mais ou menos nessa ordem. Então, vai começar a apresentar o programa, aí sempre tem a hora que, qual é o custo desse programa? Não vai estar na sua folha de vendas, mas você tem que saber falar sobre os custos. E aí, depois você vai apresentando, sempre perguntando muito, atendendo, claro, esse ponto e deixando a pessoa fazer perguntas. Por quê? O objetivo aqui, onde é que essa etapa se encerra com sucesso? Quando essa pessoa, com quem você está fazendo a venda, respondeu todas essas perguntas, inclusive a última, que é aquela que vai fazer ela fazer mais perguntas. Quais são os riscos? Porque ninguém vai comprar uma coisa que tem grandes dúvidas. Então, você é obrigado a fazer ela se sentir à vontade, a perguntar sobre esses riscos. É do seu interesse que ela se sinta segura com aquilo. Então, fez a prestação padrão e tal, e olha, essas são as informações principais sobre o programa, mas eu acredito que você deva ter várias dúvidas. Tem algum ponto que você quer questionar, estimula a pessoa a fazer perguntas. E aí, resolve elas. Bom,
E aí, quando a pessoa está... Não tem mais perguntas, não. Aí você sabe que se encerrou a etapa proposição. E aí você parte para a etapa encerramento. Close, em que tem 4 outcomes possíveis. 2 positivos e 2 negativos. Às vezes acontece de você fazer a venda e não, fechado, não quero, dá 3. Aconteceu comigo. É a venda, né? Ó, primeira reunião, já vendeu. Maravilha. Antes fosse assim, né? Mas também tem outra coisa positiva que é o progresso. A pessoa, eu estou interessada, mas não tenho que falar com o conselho da organização. Ou eu tenho que discutir com a equipe. E isso são características de você ter um progresso ou uma continuação. Qual é a diferença de progresso e continuação? Valor, controle. Lembra aquele conceito-chave, fator crítico de sucesso? Aqui está a diferença. No progresso, você tem next steps claros, próximos passos claros definidos. E aí isso permite que você faça controle e exerça controle sobre o processo de venda. Se você, quando é que o conselho se reúne? É na segunda-feira? Ok, posso te ligar na terça-feira para saber como foi? Pode. Então na terça-feira eu vou te ligar. Você vai voltar lá, vai botar no seu Google Docs, ligar para a fundação como eu li na terça-feira. E diferente de uma continuação em que, tá, legal. Então tá, muito obrigado. Nada. Isso é uma continuação. Lá vai acontecer. A pessoa decide mandar os créditos dizendo que dá 3, mas acho que vai acontecer. E também tem aquilo que, olha, não é o fim do mundo, às vezes você leva um não. Né? Mas assim como em outros contextos, levar não é normal. Você tem que levar uns nãos para levar uns sims. Então, acontece. Sempre tem formas de você dar para aquele não. Você tem pontos que você está com grande dúvida e tal, mas isso é normal. Não são os 4 possíveis. O que tem de pontos-chave que vocês precisam saber sobre essa parte? Fazer. A moral do encerramento é você ter next steps claros para esse controle. E você sabe que você encerrou com o sucesso. Gente, era isso o flow da primeira visita. Deu para construir na cabeça de vocês uma ideia assim, de como fazer essa primeira visita? Foi prático? Gente, isso vale para... isso vale para todos os contextos. O cara tem que ser adaptado e também não pode ser com camisa de força. Às vezes você chega para fazer follow-up com uma empresa que já conhece mais sobre a ESEC e enfim, você tem que adaptar o seu discurso. Mas você, levando em consideração esses objetivos de você, esses pontos-chave que eu disse que devem acontecer para o nome, você se apresentar, explicar o seu objetivo, identificar, chegar em uma visão de solução, apresentar a solução e não deixar perguntas que estão respondidas, e você ter next steps claros. Garantindo isso, olha, pode embaralhar tudo, fazer de ponta cabeça. O importante é isso para guiar, para ilustrar, mas o importante são esses pontos críticos que eu falei. Específico. E, por exemplo, de todo o tempo assim, eu tentei realmente seguir mais ou menos esse flow assim, de reunião, mas aí chegou na hora assim, beleza, então a gente vai salvar o MT, vai explicando para eles mais ou menos funcionáveis, não, bacana, MT, exército, não, mas bom, eu estou falando, estou dando MT, não, legal, eles estão assim. Acaba que as exigências da reunião acabam assim, acelerando um pouquinho essa questão dos shows, te fazem para frente, te fazem voltar para trás, essa digamos, técnicas que você vai fazer com que essa condição seja mais natural, assim, pode acontecer mais problemas, haja essa exigência durante a reunião. É natural, você pode contornar, exercendo de controle, mas você não conseguir também que vem. Então, chega.
esse programa está, quanto custa? Se você quer terminar de apresentar, tal, mostrar o quão lindo, bonito e gostoso ele é, eu gostaria de terminar de apresentar, de explicar essa parte aqui. A gente pode falar, a gente pode chegar nesse detalhe um pouco, porque depende do tipo de intercâmbio, então eu queria te mostrar quais são as diferenças, para daí a gente ver qual que é o preço certo. Ou seja, então, aí você apresenta o preço quando você quer. Agora você disser, não, empresa, minha reunião, eu quero saber. Você fala, né? Vai fazer o quê? Não, a minha! E muito importante, na verdade, é outro ponto, mas eu achei interessante a gente já voltamos. Outro ponto só ruim. Gente, é muito normal no começo de vendas o pessoal. Vamos para a sua pergunta, depois eu volto nisso. Diego. Na verdade, você aparece de uma forma tá. A pergunta nunca vai vir explícita assim, quais são os riscos? Ela vai vir no sentido de, como é que isso é com a legislação? Ou seja, é uma pergunta de risco. Aí, como é que você tem que agir? Em primeiro lugar, né, se você começar com... Então, esse ponto é o seguinte, como é que funciona? Aí você explica como funciona, com voz de apresentador com entonação de apresentador do Jornal Nacional. Tranquilo, boa noite. E explica, tem que conhecer, né? É isso. Solucionou a sua dúvida? Você pergunta, estou perguntando para você agora. Era isso que você queria saber? Tá. Se ela quiser perguntar mais, deixa eu perguntar mais. Parece importante você saber, né, essas principais perguntas. É interessante no final do treinamento de vendas, se você estiver aplicando aquilo para o programa que eles vão vender, vamos supor que eles vão trabalhar, eles vão vender o TI, talentos globais TI. Aí com certeza vão perguntar, como é que é a parte de legislação tributária? A parte de legislação trabalhista. Aí você coloca, pessoal, tem algumas FAQs, algumas perguntas de Ask Questions desse programa, vou explicar para vocês como responder. Se você não sabe, olha, não é bom mentir. É você dizer, bom, você fala que sabe, mas para responder, mas você mostra sinceridade, transparência disso. Mas para responder bem a sua pergunta, eu prefiro checar um documento de referência para poder explicar bem. Bem, então, não é ideal, né? Mas você vai fazer o quê? Vai imitar? Não pode. Tá. Pessoal, um ponto importante falando de vendas: segurança e insegurança. É muito comum as pessoas, quando começam a vender, se sentirem muito inseguras. Na verdade, muita gente, quando pensa em vendas, não tenho perfil de vendedor. E muitas vezes é por insegurança. E sei lá, vou lá na empresa, vou sou da exec, que é um TN, enfim. E se sente muito inseguro. Como é que vocês podem lidar com isso? Tinha uma menina no treinamento, no módulo de treinamento do SERN de Buenos Aires, que ela dizia, eu nunca vou vender. Nunca. Não tenho perfil de vendedor, não sei o quê, não vou. Isso no começo do módulo de treinamento. Chegou no final, ela, acho que pode ser interessante, vou tentar. Aí chegou na parte de agendamento de entrevistas. A menina deu uma sorte, na primeira onde ela ligou, já conseguiu entrevista? Não, virou outra pessoa, virou a maníaca das ligações. Essa menina estava fazendo da ONG, começou a fazer reunião, começou a fazer races, ou seja, é uma questão de você mostrar que não é um bicho de 7 cabeças e que tem meta, é só seguir. Ninguém achava o perfil de vendedor, mas eu vi que é simples e tal. É quase mecânico fazer vendas, depois que você sabia, entendia como é que funcionava.
Então, esse é um ponto para trabalhar com os membros de vocês. Vocês vão encontrar isso. Vocês podem sentar se preparando para essa questão vocês mesmos. Outra coisa, insegurança de área, muita gente se sente insegura, especialmente para corte. Você está numa empresa e, nossa, eu estou atrapalhando eles, ou será que, sei lá, eu me sinto de esmola? Não, gente, é o seguinte, nenhum dos programas nacionais, pelo menos, é esmola. São todos programas que oferecem para esses mercados um valor real. Então você não está lá pedindo esmola, você está fazendo uma proposta, oferecendo algo que é de interesse deles, com toda a dignidade. Se não for, obrigado, bom dia, tchau. Mas não se sintam, não, sabe? Não, sintam seguros, vocês são representantes de uma organização internacional que tem algo muito bom a oferecer, e então cheguem lá, faz parte, não se sintam nem um pouco inseguros. E conversem sobre isso com membros de vocês. E isso afeta. Alguém aqui tinha esse sentimento abordando a empresa? Muita gente tem a ver comum. E, bom, deixa eu lembrar. Nossa, Vamos fazer o seguinte, tem mais 2 slides, se não me engano, importantes, depois a gente pode usar o restante tempo para perguntas. O que eu queria falar agora é sobre agências de estacionamento. O que acontece? Vou contar um caso. Sei lá quantos anos atrás, a Zec Florianópolis abordou uma empresa de soluções de TI, que hoje são soluções de inteligência de negócios, e ofereceu para o diretor de RH uma proposta de trazer pessoas trazer pessoas para trabalhar com negócios internacionais. Cara, era o cara que decidia sobre esse curso da organização. Bom dia, Conseguimos engajar todos os jogos. Conseguimos engajar todos os jogos do mundo. Inclusive, vamos ter casamento. Não, mas só que acontece. O negócio não foi pra frente, a venda não foi pra frente. Por quê? Porque você estava lidando com uma pessoa que tinha o poder de decisão, mas todo mundo ia nela. Não doendo em mim, eu não vou dar prioridade para isso. Em quem que doía? Doía no diretor de negócios internacionais. Então, é uma coisa muito importante vocês perceberem, pensarem sobre os papéis do processo de vendas. Tem 2 papéis-chave, que são o sponsor, ou seja, o patrocinador, aquele em quem dói, e o decision maker, o tomador de decisões. São 2 papéis que podem ser podem estar na mesma pessoa. Uma pessoa pode ter só um papel. Naquele caso, eram pessoas diferentes. Fazendo nesse caso, sempre os 2. Mais interessante é você começar pelo sponsor. Porque o sponsor aí vai virar embaixador da tua proposta dentro da organização. Aí você vai lá, vem para os diretores de relações nacionais, aí ele, nossa, precisamos fazer uma reunião com o Djalma de RH, porque Djalma é o nome de Tem um Djalma aqui. Foi mal, Djalma, estou deixando mais para vocês. E tem o... nome bonito. Vai virar o embaixador dessa proposta de organização. Você vai lá, faz uma reunião com ele e tal, tem uma abordagem diferente. E muitas vezes os sponsors são pontos-chave de vendas. Um cara que, assim, presidente de Joinville, tem que agradecer muito, é o Amaury Bogo da UDESC. E ele trabalhava com cooperação internacional e institucional. E foi o cara que, ele vendeu a exec do reitor, o reitor deu aval para tudo e foi, assim, tudo, foi peça-chave. Saber trabalhar com esses sponsors é muito bom, é muito vantajoso. Então tem que saber identificar esses papéis e chegar com as pessoas certas, preferencialmente começando pelos sponsors. Claro. Carol, algumas últimas diretrizes
Para daí a gente ter um tempo para perguntas. A gente, é sobre a parte de agentes? A gente pode deixar pro final? Esse é o primeiro, prometo. A não ser que o Djalma decida se revelar e aí eu acho que eu tenho... Putz, isso está gravado. Algumas últimas diretrizes. Nossa, não consigo fazer. Algumas últimas diretrizes sobre como vocês aproveitarem isso que a gente viu hoje, sobre como treinar membros em vendas e sobre técnicas de vendas. A primeira é make use of what we're delivering here. Então aproveitem esses direcionamentos para montar os modos de venda de vocês. Aproveitem a sessão que é gravada. Aproveitem a próxima sessão, replicando a longa série, vai trabalhar com os outros pontos que a gente falou. Sobre treinamento, 1 week is enough, 2 is too much. Não percam muito tempo em vendas. Lembra que a gente viu que em todos os pontos prática é chave? Então, make use of on-the-job training. Então, coloquem o membro para fazer uma primeira visita com uma pessoa mais experiente, e aí essa pessoa vai ficar segura e tal. A maníaca das vendas na segunda visita já foi sozinha. E deu certo. Focus on the program they're going to sell. Então, vai treinar membros novos, é um treinamento para a equipe do cidadão global terceiro setor. Você fala todo de cidadão global terceiro setor, aplica tudo para essa realidade. Vai ser muito mais didático, vai ser muito mais claro, muito mais prático. Follow with scheduling meetings. Cara, isso é uma prática de gerenciamento de vendas que é assim, uma das minhas favoritas. O que é a ideia? Você treina o pessoal, aí você agenda, tá? Teve o último treinamento na sexta-feira, você marca com ele segunda-feira de tarde, todo mundo, toda a equipe de vendas no CL, vai ter laptop publicitário, vai ter telefones e tal, vai ter a lista de ONGs prospectadas, e chega todo mundo, seguinte pessoal, a gente só sai daqui quando cada um tiver 3 reuniões agendadas. Vamos lá? Aí eles vão começar a ligar. Aí o carinha lá, putz, não sei o que falar, tal. Você está lá, uma liderança está lá para dar um suporte, para quebrar aquela primeira barreira de insegurança e dar uma orientação. Ou o cara fez uma ligação, fez uma balança de uma gafa. Você também está lá para dar um feedback direto para aquela pessoa. Ligação, agendamento de visita, de reunião, é o ponto, é o gargalo de vendas. Cara, tem assim, ó, uma das perguntas, um dos problemas que a gente mais ouve de pessoas de VPs e programmers é como é que eu faço meus membros agendarem reuniões. E, poxa, até a gente, eu perguntei você, agenda reunião? Por quê? Porque tem aquela insegurança, tá? Tem a parte de disciplina também. Você faz isso juntos, você tem essa reunião semanalmente, ó, vai, ótimo, beleza. Então, essa é uma coisa que eu recomendo para todo o grupo de membros novos começando. É óbvio, a maníaca das vendas só virou maníaca das vendas porque ela participou de uma schedule meeting. E também funciona número de visitas e tudo mais. Você empreende ritmo e aí é você manter aquele ritmo. Né? Diferente de você começar cedo, você tem que fazer milagres para aumentar. Capitalize on reward recognition initiatives. Então, é muito bom você ter reconhecimento de recompensa. Então, ali vai começar a equipe de vendas do talentos globais e de pequenas empresas. Sabe que tem essas campanhas VPC, de RR, de o desafio, cidadão global, terceiro setor? Então, faz um desafio, a ESEC, Xaxim, de vendas. Agora que... eu tenho esses laços, desculpa pessoal, eu tenho que segurar. Então, voltando.
faz o desafio para você, você vai reconhecer e recompensar aquele comportamento que você quer, que é pessoas agendando reuniões, pessoas fazendo reuniões, pessoas vendendo, fazendo raises, e aquilo, né, volta para a competitividade saudável pessoal, claro que sempre conversando sobre colaboração, e isso pode ser local, como também pode ser nacional. Nós temos, e o Edil já falou com os desafios, sobre os desafios nacionais. Agora no Quarter 1, quem no Quarter tem desafio Estando global terceiro setor, estando global projeto nacional, e no Quarter 2, além desses, vai ter os escolas de idiomas também. E também tem outros desafios, outras iniciativas em Quarter. Usem dessas iniciativas para lutar. Olha, gente, aqui ó, o MC lançou esse desafio aqui, vamos ganhar? Vamos? Então, façam uso. É inútil o MC investir nessas iniciativas se vocês não utilizarem elas. É inútil. Então, usem elas a favor da produtividade de vocês. Bom, e era isso que eu tinha preparado para apresentar. Antes da gente passar. Vamos passar para perguntas agora? Então, na verdade, a gente tem assim, ó, 6 minutos. Então, eu peço que vocês levantem os dedos. Então, 1, 2, 3, 4. A pergunta é basicamente o seguinte: quando você só consegue uma reunião com a RH? Tudo bem, se você só consegue uma reunião com o RH, você apresenta, faz o seu melhor e, bom, primeiro, pergunta se não é possível alguém de negócios internacionais participar, não, alguém do sponsor participar. Às vezes você pedindo, essa pessoa participa. Se não participar, tudo bem, faz o seu melhor, procura explicar com uma linguagem, uma abordagem mais adaptada, porque aquilo é interessante. Vê se de repente você não pode fazer zoeira, cai do RH. Então, não sei, explora aquilo como um problema de seleção. Que demandas de profissionais vocês estão tendo? A gente tem essa demanda aqui, esse perfil, a gente não está conhecimento, experiência na China, a gente não encontra isso. Então, sei lá, passa doer no profissional de RH e aí chega no espaço. Respondido? Então, eu estou vendo aqui na conferência, por exemplo, a Exec do Rio tem 20 races com a Vale, a Exec de Chapecó tem 26 com a Universidade. Aí eu tenho uma dúvida assim, que é mais ou menos quanto que vale você focar em fazer a segmentação através de uma empresa que vai abrir muitas TNs, ou você fazer uma segmentação mais superficial e, sei lá, segmentar 30 e ligar para todas. Ou então você fazer assim, você procurar gastar mais tempo procurando uma que tenha mais potencial e fazer o contato com menos empresas. Depende do seu mercado e depende, é uma questão de gerenciamento de risco. Como depende do seu mercado? Porque a probabilidade de você abrir 20 TNs em São Paulo ou no Rio e você abrir em Xaxim é diferente. Então, em São Paulo ou no Rio, vale mais a pena você investir um pouco mais de tempo. Agora, investir um pouco mais de tempo é uma aposta. Então, o gerenciamento de risco, você deve equilibrar essa tentativa com maior risco, equilibrando o risco com iniciativas que têm um risco menor e que vão dar resultado a mais curto prazo. Na prática, se quer investir em encontrar empresas que vão dar um número muito grande de raises, ou algum projeto que vai ser financiado em um número muito grande de raises, no caso do Chapecó, tudo bem, faça, mas tenha também, encare aquilo como uma responsabilidade sua, como subir, ou uma pessoa alocada para aquilo especial, mas sem fazer, você ali parar só para aquilo, então isso é muito grande. E foi o que de fato aconteceu acontece nesses casos, não é a iniciativa respondido? Bom, Não deu para ouvir a pergunta. ele perguntou como é que ele pode aplicar isso em parcerias de produção. É mais ou menos um esquema de parcerias com um projeto educacional. O importante é você identificar o que você está oferecendo. O que é o valor que você está oferecendo. No caso de um patrocínio para o seu valor é comunicação de marca e posicionamento institucional.
Então você tem que trabalhar aquilo que eles estão oferecendo. É basicamente por aí. Então você vai investigar para procurar qual a visão solução. A solução vai ser o seu papel, vai ser investir mais em posicionamento de marca. Como é que você vai fazer isso? Vocês têm a escola tal, é nova, né? Pois é, então não tinha ouvido falar. Vocês estão muito tempo no mercado, tal, vocês têm um plano de expandir? Como é que estão fazendo isso? Já estarem investindo em comunicação, em divulgação? Interessante. Então tá, porque é justamente sobre isso. Respondeu isso? Tem um meio lá que é bem relacionado com mais ao site da cidade e a vida particular dos tubarões das empresas. E como eu faço esse cara ser chato e sei lá, Eu sei que tem nada pra fazer nada, eu tenho as coisas. Não entendeu a pergunta? Não. Ele falou como lidar com casos de pessoas que são muito bem relacionadas, têm contato com figuras com contatos muito importantes. Como lidar com essa pessoa para que ela não se torne inconveniente ou seja um embaixador negativo da ESEC? Eu diria procurando trabalhar com ela, o que ela pode fazer de positivo e o que ela não pode fazer de negativo. Então, claro que você vai falar que você está falando sobre o que não pode fazer de positivo. Então, conversar sobre os contatos e como é que de repente isso pode ser capitalizado, como é que daí deve ser a abordagem. Aí você fala, poxa, mas também tem o risco de repente você falar uma coisa que queima a gente com essa pessoa. E aí começa a explorar isso. Você não pode proibir, você pode advertir e capacitar. Acredito que essas sejam as melhores formas de você conseguir usar isso como algo positivo, uma oportunidade, não uma ameaça. não é chato, mas não é família, cara, eu acho. Mas não é chato, por exemplo, desculpa perguntar, falar isso na palestra, tem contextos, né? Conversar sobre essa história de contexto com a pessoa e sugerir, não converse ali no jantar de Natal, mas liga, se você conhece a pessoa, liga para ela em outro momento que pergunta se você não está entendendo, você pode falar. Então acho que é isso, sensibilizar a pessoa sobre o ponto positivo e negativo e conversar com ela sobre como fazer isso de uma forma positiva. Então, pessoal, nosso tempo curto. Então, obrigado. Então, espero que os objetivos tenham sido atingidos. Essa sessão foi gravada, então vocês podem usar elas para passar para os de vocês. E qualquer coisa, estamos por aí, alguma conferência amanhã. Obrigado. Para a sessão 2. Um abraço, João.